Oi, gente. Estou vindo aqui falar sobre o caso Lázaro, que vários me pediram, vocês me pediram, tanto no meu direct, no Instagram, no Instagram aberto, no Face, e aí eu fui dar uma estudadinha. Eu esperava hoje já estar falando com o Lázaro preso, sinceramente, eu tô bem apreensiva com isso. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar hoje, e assim que ele for preso, que eu tenho esperança que isso ocorra em breve, a gente faz outra, tá? Para ver se tem algum detalhe. O que eu queria botar aqui, gente, vou fazer um históricozinho, que o Lázaro Barbosa de Souza, né? Isso tudo está acontecendo lá no redor do Distrito Federal, no estado de Goiás, o local de nascimento dele, Barra do Mendes, na Bahia. E aí a gente vê que a história dele não começa agora, né? Até porque um serial killer, ele tem um modus operandi muito bem marcado de como ele age, ele começa muito cedo e é interessante que ele vai começando a sua prática de crime fazendo testes para ver como é que ele pode, se dá para ir mais longe, se ele pode fazer com mais requinte. E é óbvio que quando ele vai tratar de homicídio, ele vai escolher primeiro pessoas mais frágeis, ou pessoas mais humildes, ou crianças, ou pessoas mais idosas, para que ele possa testar a sua maldade sem maiores resistência, ou até mesmo em animais. Então, muito provavelmente, essa perversidade, essa crueldade toda do Lázaro foi muito testada antes, até chegar agora. Agora, quando eu fui vendo, eu vou dividir aqui com vocês esse pequeno histórico, não tenho dúvida que de 2020 para cá, quer dizer, no último ano, ele está atingindo o que a gente chama do apogeu do serial killer, que é quando ele fez todos os seus testes, foi ganhando força, foi ganhando habilidade, foi vendo que dava para fazer, foi ganhando impunidade, a verdade é essa, e foi indo mais longe, e está nesse estado que a gente está vendo agora. E eu fico muito triste com isso, porque eu sempre falei que serial killer, se a gente tivesse uma polícia integrada, eles não fariam carreira, porque seria detectado muito brevemente. Fico muito triste também porque eu pude ver que o Lázaro recebeu saída da penitenciária, teve direito à progressão de regime fechado para semiaberto, teve também direito aí a Páscoa, de passar a Páscoa em casa, ainda mais lá para trás, como eu vou mostrar aqui para vocês. E claro, não voltou, né? Ninguém achava que ele ia fazer distribuição de ovinhos de coelhinho da Páscoa, é ridículo isso, né? E saiu para cometer mais crimes. Então, até quando a gente vai continuar não vendo que psicopatas graves se repetem e a omissão do Estado, a omissão do Poder Judiciário de não conseguir detectar, das próprias autoridades policiais, detectar e dar um tratamento diferenciado a esses seres, eu não vou dizer nem pessoa, prejudica uma sociedade inteira e custa muitas vidas. E eu não estou falando do Lázaro, que vocês vão falar, mas só mataram 20 ou 30. Ok, são vidas, vidas não têm preço, mas a gente tem que pensar que, como Lázaro, existem vários outros, que certamente estão progredindo suas carreiras para quando aparecer nesse episódio trágico que a gente está vendo. E, infelizmente, provavelmente muitos outros vão aparecer agora, daqui nos próximos meses, até porque os serial killers que estão encobertos vão aparecer por vaidade. É inacreditável isso, mas muitos estão, nesse momento, se espelhando no Lázaro e vendo como eles podem aparecer mais, fazer mais sucesso, ter mais importância, ser considerado maior que ele. É inacreditável, mas é assim que eles raciocinam. Então, assim, que isso sirva para a gente fazer mudanças e exigir mudanças no nosso Código Penal, que realmente não dá conta desse tipo de pessoa. Então, vamos lá, gente. O modus operandi do Lázaro sempre foi o seguinte: ele entrava numa residência, geralmente rural,
mandava seus ocupantes lá tirar roupa, matava os homens, estuprava as mulheres e depois matava as mulheres também. Sempre mais onde ele morava, na beira do rio, tá? E depois descartava os corpos por aí. Se envolveu sempre com maus tratos animais, sempre esteve envolvido em uso de drogas, álcool, crack e rituais satânicos. Você vê que é uma falta de qualquer princípio de humanidade, né? Ele brinca com isso tudo em nome de mais poder e mais poder. Então, em 2007, olha só, ele cometeu um duplo homicídio, tá? Um dos seus primeiros crimes foi uma chacina que ele matou a família inteira. Em 2007, também aos 19 anos, ele foi preso lá na Bahia, em Barra do Mendes, após cometer esse um outro duplo homicídio de 2 trabalhadores rurais. 10 dias depois, ele foi preso, ele fugiu, tá? E nunca mais teve notícia dele. Em 2009, ele foi preso em Brasília por roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Foi preso no presídio da Papuda, tá? Em pouco tempo, ele já tinha feito uma série de confusões, agredido outros reféns, que certamente não eram reféns tão perigosos, porque ele identificou como uma presa frágil, né? Em 2013, lá, ele estava na Papuda ainda, foi feito um exame criminológico, um perfil psicológico, que botou muito claramente que tratava-se de um psicopata insensível, imprevisível, comportamento impulsivo, agressivo, com nenhum tipo de sentimento, muito instável e total falta de equilíbrio. A gente tem que entender também que ele tem o uso abusivo de drogas e álcool. Então, em alguns momentos, não é que ele tem um desequilíbrio emocional, ele tem, provavelmente, sob efeito dessas drogas, tá? Tem o histórico de uso abusivo de drogas, perturbações psíquicas e instabilidade profissional. Eu acho que a instabilidade psíquica, as perturbações e instabilidade profissional está ligado muito à questão das drogas também. Em 2014 teve a pena convertida para regime semiaberto, apesar disso tudo que a gente já falou. Isso que foi provado, tá, gente? Porque as pessoas lá da Bahia, onde ele nasceu, da Barra de Mendes, falam que as histórias são muitas, mas que nunca foi para frente. Era uma cidade pequena, todo mundo tinha medo, ninguém falava nada, né? Então, em 2014 ele vai para o regime semiaberto. Em 2016 ele vai aproveitar a saída do feriado de Páscoa, 2016, e não retorna ao sistema penitenciário. Aí ele foi capturado dessa vez. Mas ele cumpriu pena somente entre 7/3/2018 e 23/7/2018, em Águas Lindas, em Goiás. Quer dizer, ele fica praticamente um mês e foge. Em 8/4/2020, isso ano passado, ele invade uma chácara em Santo Antônio, Goiás, encontra um casal de idosos e pratica mais uma vez seus crimes, golpeando os idosos com machado, iniciado por roubo. Ele foi indiciado por roubo mediante restrição de liberdade das vítimas, uso de arma branca e tentativa de latrocínio. Quer dizer, ele em 2020 já estava chegando próximo à região onde ele hoje está fazendo, está apavorando, está nesse contexto todo. Com o passar dos anos, o que a gente vai vendo é que ele vai cada vez ampliando mais. Quer dizer, os idosos antes eram trabalhadores rurais, pessoas mais frágeis, crianças, mulheres, matava os homens, estuprava as mulheres. Ele vai cada vez mais, né? Vai roubando arma, começa a ter arma normalmente. É como se ele fosse testando. Eu diria, e isso me assusta muito, é que o Lázaro está no auge do que a gente chama o topo de um serial killer, né? Ele está nessa coisa, você vê que antes ele dava um intervalo, assim, 2013, 2014, 2007, 2009, havia um intervalo de tempo que eles ficam. Isso é bem comum acontecer com o serial killer. Ele começa, aí ele dá 2 anos de intervalo, depois ele dá 3 anos, depois ele dá 1 ano. É como se eles ainda estivessem estudando o território. Mas aí, quando a gente vê a partir de 2020,
ele começa a se intensificar. Aí é aquela coisa, é uma fúria difícil de separada, muito difícil de separada. Então, em 8/4 foi esse casal. Em 26/4 de 2021, ele invade a casa em Sol Nascente, tranca o pai e o filho no quarto, leva a esposa e a irmã do garoto para o matagal e estupra. Isso foi agora em abril. Em 17/5, faz novamente uma família refém na mesma região, ameaçando moradores com faca e arma de fogo. Mandou que as pessoas tirassem as roupas e das 19 à meia-noite prendeu os homens da casa num quarto e mandou que as mulheres cozinhassem para ele. Ele vai, a perversidade não vai tendo tamanho, subjugando, né? Ele está subjugando o tempo todo as pessoas, testando o quanto ele pode subjugar, quanto ele pode exercer poder. E aí, em 9/6, ele invade justamente a chácara em Ceilândia e mata a tiros e facadas a família. Então, o que fica disso tudo, primeiro, a gente torce para que ele seja pego logo. Segundo, o serial killer é o pior tipo de psicopata. Não que os outros sejam simples, também deixam muita destruição. Mas esse é uma coisa tão animalesca no sentido de sede de poder, sede de ter o controle, sede de ver os outros sofrerem, de fazer os outros sofrerem, de subjugar as pessoas. E ele é uma máquina assassina que não vai parar. Aconteça o que acontecer, nunca teve um bloqueio, uma força de polícia tão grande para pegá-lo. Eu espero que pegue mesmo. Me parece que ele é um cara... a gente tem que entender que, como um serial killer muito grave, ele não tem sentimento nenhum. Se ele tiver que ficar debaixo da terra, respirando pouquíssimo para se esconder, ele fará, porque ele não tem sensibilidade. Então, ele não tem... Se ele está ferido, a dor física para ele é nada. Então, é muito difícil pegar uma pessoa dessa, porque é como se ele não tivesse fragilidade. E é como se ele também estivesse gostando desse jogo de milhares de pessoas, milhares não, tem uma média de 500 policiais no total atrás dele, e ele fazendo esses policiais sentirem o quanto ele é superior, o quanto ele faz eles errarem. Então ele está nesse auge de querer ser todo-poderoso, de se sentir, né, uma megalomania, e ele vai fazer tudo para estender isso, para cansar esses policiais e para irritar e para tentar provar que eles não são nada perante a habilidade dele. Então, eu só acho que está na hora da gente pensar que existem vários outros Lázaros pelo Brasil, pelo mundo, estou falando Brasil porque é aqui que a gente está, e que se não houver uma mudança real do Código Penal que incluam esse tipo de criminoso em leis muito mais severas, a gente vai secar gelo em relação a isso. Hoje vai ser Lázaro, ontem já foi Thiago. Eu me lembro que em Goiânia já teve um serial killer, o Thiago, que está preso. Espero que também a gente entenda que não dá para ter regime de progressão para esse tipo de criminoso e não dá para ter impunidade, porque assim, e que penitenciárias são essas nossas, né, que as pessoas saem com a maior facilidade. Então, muita coisa a ser questionada, não só essa personalidade, que eu acho que é até mais simples de entender quando a gente tem o conhecimento, mas o que fica difícil de entender é por que as forças do Estado não conseguem ser eficientes, não conseguem ter integração digital para que essas barbaridades não se repitam em outras regiões, porque ele sai da Bahia, faz isso, veio para o Centro-Oeste e ele poderia migrar para qualquer outro lugar, e essa maneira dele fazer, de humilhar, de estuprar as mulheres, de matar os homens, sempre será a mesma. Então, que a gente aprenda e que a gente possa cobrar um pouquinho das autoridades pelo caso Lázaro. Agora, quanto à pessoa do Lázaro, eu só tenho a lamentar, porque não é um ser humano, é algo bem diferente do ser humano. O ser humano, ele não é, com certeza. Tá bom, gente? Depois, quando ele for preso, eu espero voltar pra gente conversar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Um abraço!